Não viu. A imagem. Não viu. É. No Face também. Também. Tá. Os dois, então, no Face e no Instagram, tá? Pronto, agora sim. Juliana Lobo Soares. Muito bem. Sabadão, dia 26 de julho de 2025 e tá no ar aí mais um podcast aí. Pode falar, pode, com o nosso amigo Evandro Rosa, que eu já vou aqui pedir para ele um boa tarde, né? Opa. Era para ser um bom dia, né? Mas vai boa tarde mesmo. Boa tarde, mas eu sou acostumado a falar bom dia, porque é meio-dia, né? Meio-dia. Geralmente o pessoal fala quem não almoçou, quem não almoçou. Comigo não tem essa, não. Clareou é dia, escureceu é noite, tá bom? Eu acho que é assim. Ó, e hoje o podcast de sábado, que é um podcast especial, né? Diferenciado, não é isso? A gente vai conversar aqui com a Juliana Lobo Soares. Sim. É isso mesmo? Boa tarde, Juliana. Você tá bem? Boa tarde, Israel. Boa tarde, Evandro. Opa. Obrigada pelo convite. Bem, estou muito bem, feliz em estar aqui. Legal, então. Então, bora lá, né? Nesse podcast aí especial, não é isso, Evandro? Opa! É o seguinte, te chamei aqui porque eu vi que você gosta de fazer curativo, é isso? Isso mesmo. A sua especialidade é nisso? É essa. Eu sou enfermeira estomoterapeuta. Como é que é? Peraí, como que é? Começou um negócio louco aqui, né? Começou novo já, né? Enfermeira... Estomaterapeuta. Estoma? Não Tem nada a ver com o estômago. Não tem nada a ver. Muitas pessoas acham que tem, mas não tem só nada a ver. fazia curativo do estômago, mas nada a ver. Nada a ver. A estomoterapia é uma especialidade da enfermagem. Então, você faz a faculdade de enfermagem e você pode se especializar em estomoterapia. Entendi. É uma especialização. Então, mas o que a gente está percebendo, eu não sei, tá? Eu sou meio leigo, então, de repente eu vou falar... Somos, né? Somos. Você vai falar, não, você está errado aí. Agora você tem várias especializações de uma profissão. Antes não se tinha, né? A enfermeira, vamos cair 30 anos, 40 anos, eu acho que você não era nem nascida ainda. A enfermeira, ela cuidava de tudo, né? Aí começou a aparecer certas especializações, então, como você falou, se forma a enfermeira ali e pega uma especialização em cada um, porque daí, claro, você tem aí, enfim, aí, pacientes diferenciados e, ao mesmo tempo, você se especializa naquilo que você faz, né? Não é um combo de tudo. É igual o médico clínico geral, né? O clínico geral, ele conhece tudo, mas não trata nada. Já manda para especialidade, né? Exatamente. Então, na verdade, a enfermagem, ela começou lá atrás, né? Na época da guerra. Então, a gente tinha, primeiro, só as cuidadoras, depois as atendentes de enfermagem, aí vieram as parteiras, as auxiliares de enfermagem, e o tempo foi passando, né? Aí veio a profissão de técnico de enfermagem, que existe até hoje, e tem o enfermeiro, que é aquele que fez o nível superior, fez a faculdade. Depois que você se forma como enfermeiro... São quantos anos? 5 anos? São 5 anos. 5 anos? Mas e mais especialização ou você já especializa ali mesmo? Não, você forma como enfermeiro, né? A gente até tem um termo antigo que o pessoal usava, que era o enfermeiro padrão, que é aquele que fez a faculdade. E aí depois que você se
forma, você tem a opção de escolher ali a área que você gosta mais. E aí você precisa estudar mais alguns anos para se especializar naquilo. Naquela área. Sou quase médico, né? Realmente é um tempo É um considerável, tempo né? considerável. Eu tenho 20 anos como enfermeira, mas 20 eu anos tenho como só enfermeira. 4 anos como estomoterapeuta. Você imagina a quantidade de curativo que essa médica tem. 20 anos. Bastante, hein? Mas o que passou na sua cabeça assim? Eu quero ser Estomoterapeuta. estomoterapeuta. Vai ser difícil falar isso. Estomoterapeuta. Vai ser difícil. Estomoterapeuta. Você sempre gostou? Então, na verdade, eu não tive assim, o contato com a enfermagem antes da faculdade. Eu tenho uma avó que sempre trabalhou na enfermagem e sempre admirei muito, então eu quis seguir pelo caminho da enfermagem. Fiz a faculdade. Foi uma escolha sua. Foi uma escolha. Aí fiz a faculdade e quando eu me formei, o meu primeiro emprego, o primeiro emprego escolhe a gente, né? Não é a gente que escolhe o primeiro emprego. Aí meu primeiro emprego foi numa UTI infantil, lá em São Paulo. E lá, trabalhando com crianças graves, eu pude conhecer vários profissionais, entre eles uma estomoterapeuta, que eu também não sabia o que era, né, que existia, porque é uma especialização relativamente nova na enfermagem. Tem aí em torno de 20, 25 anos. Tempo da rádio. Bem novinha. É bem novo. A gente aqui não sabe, é bem novinha. Aí, através dela, eu conheci a profissão. Que é o quê? É uma enfermeira que se especializa em estomias ou feridas. O que é a estomia? Estomia é aquela abertura que às vezes a pessoa precisa passar, né, por aquilo para conseguir que aquele órgão oco funcione. Então, por exemplo, a traqueostomia, quando precisa expor a traqueia para a pessoa respirar melhor, por algum motivo não consegue respirar, né, pelas vias normais. Ou a gastrostomia, que é do estômago. Então, sempre termina em estomia. Por isso, sempre tem um estomia estomoterapeuta. no final. Estomia significa abertura. E aí eu conheci, achei interessante, mas eu ainda não estava naquela área, né? Porque eu estava na área infantil. E aí trabalhei 8 anos na área infantil, de UTI. E precisei voltar para São Miguel. Por questões aí pessoais, né? Meu pai adoeceu, precisei voltar, quis voltar. Só que aqui não tinha pediatria. Na época que eu me programei para voltar, só tinha o pronto-socorro, o pronto-atendimento. Não tinha hospital, não tinha nada. Pensei, e agora? O que eu vou fazer? O que fazer, né? A minha especialização era toda, né? A minha formação era toda em pediatria e neonatologia. Aí eu trabalhei em Itapetininga, lá no berçário lá. E o hospital inaugurou. Quando o hospital inaugurou, eles precisaram de uma enfermeira para um cargo chamado Serviço de Controle de Infecção Hospitalar. Tem uma enfermeira e um médico que fazem esse setor dentro de um hospital, que evitam, né, eles evitam as infecções cruzadas, ditam ali os protocolos, os treinamentos, enfim. E como eu tinha vindo de um hospital maior, eu tinha uma familiaridade com isso. Não era bem uma prática, mas eu já tinha trabalhado em hospitais que tinham esse serviço. E o NIPO, ele quis implantar isso aqui em São Miguel. Então eu vim junto com a inauguração do hospital para implantar esse setor aqui. Mas a questão ali dos curativos, das feridas, sempre aqui, guardadinha no coração. E aí, controlando infecções dentro do hospital, eu pude ter mais contato com esses pacientes que tinham lesões e internavam lá. E aí entrou a pandemia, né? A gente passou por toda aquela dificuldade da pandemia. Quando a pandemia acabou, eu falei, não, agora eu vou seguir meu coração. E aí parti para a especialização. Legal, história legal, né? E, é claro, quando você decidiu, né, ser enfermeira, estudar enfermagem, você não tinha, logicamente, pavor de sangue, né? Que é a primeira coisa, né? Porque às vezes a pessoa quer, mas quando ela vê uma pessoa aberta, ela fala, não, Deus me livre, né? Não é isso que eu quero. Tô fora, eu pensei errado, né? Não tem. Então, quer dizer que com certeza, mas pelo tempo que você está falando, que você estudou, e que você fez a especialização aí para Vai ser difícil. estou alguma coisa aí, né?
você praticamente você é uma médica. Não, Não, você não é Mas, uma médica, mas ele entende bem. pelo entende, tempo... a gente se especializa, né? A gente faz aquele cuidado voltado, foram 2 anos só estudando feridas, basicamente. A gente tem os segmentos ali dentro. Todo tipo de grau de lesão. Todo tipo de lesão. E estomias, né? Então, essa especialização, ela estuda 3 segmentos. A questão das estomias, para você poder cuidar, acompanhar, orientar uma pessoa que, por algum motivo, né, precisa conviver com uma estomia. Todo tipo de ferida, seja ela simples ou complexa. E também abrange a parte da incontinência. Quem tem incontinência fecal ou incontinência urinária, mas particularmente não é a minha paixão. Eu gosto mesmo de feridas. Feridas. Ela é exemplo aqui. Paixão maluca, né, A Marco? Bruna Rato, que já esteve aqui, a técnica de enfermagem, uma profissional maravilhosa, que tive o prazer de trabalhar. O teu nome aqui é Canega Maria, não é Maria, eu sei que é Maria. Ela mandou um abraço, ótima profissional, parabéns. São pessoas Então, quando eu falei, Juliana, que você é uma médica, né, claro, a gente sabe que toda profissão tem que ter um diploma. Né? Se você não tiver um diploma, se você não tiver um curso, você não é apto para aquilo. Mas pelo tempo que você trabalha, que você cuida dos pacientes, então você tem sim um know-how, você tem sim uma expertise, uma habilidade, um conhecimento de tudo aquilo que um médico também tem, logicamente. Claro, ele está apto para fazer aquilo outro, clinicar, passar receita, mas a sua, vamos dizer assim, a sua experiência não difere muito daquilo que ele faz no dia a dia. Claro, ele pode ir mais profundo, porque a especialidade dele vai mais a fundo, né? Mas você, na área em que você resolveu aí cursar, com certeza você acaba tendo aí um preparo bem maior do que o próprio médico, na sua área, né? Eu acho que sim. A gente vai a fundo, né? Eu, falando por mim, enquanto profissional, eu gosto muito do que eu faço. Então, eu vou a fundo, eu estudo, eu faço curso, eu me atualizo, eu tento trazer tecnologia, né, na medida do possível, para melhorar, para acelerar processos. Então, a gente tem um colega médico, que são profissões diferentes, né? Mas a gente consegue trabalhar junto de uma maneira muito positiva para o paciente. É um time, né? É um time. Então, existem coisas, assim, a gente vai até um ponto, né? Dali para frente, só o médico segue. Então, muitas vezes a gente precisa dele. Me ajuda aqui, que eu estou precisando, que aqui talvez tenha uma complicação, precise de um medicamento associado. E aí a gente não pode prescrever, é um médico mesmo. Agora, existe alguma técnica, enfim, para se cuidar de uma ferida, para que essa ferida não desenvolva aí outro tipo de problema, ou para que ela cicatrize mais rápido, ou, enfim, existe essa técnica, Juliana? Existem muitos caminhos, sabe? Existem muitos caminhos. Primeiro, quando vem um paciente, né, e ele chega com uma lesão, a gente precisa conhecer a história do paciente. Então, você vai e faz uma entrevista. Vai, levanta o histórico, quais são os problemas de saúde, quais os medicamentos que toma, se fuma, se bebe, tudo influencia. Com que a pessoa trabalha, anda muito, não anda, usa bota de cano, né, alto, não usa, tudo influencia. Porque para conseguir fechar uma lesão, tratar uma ferida, a gente precisa saber a causa. Se você não tratar a causa, é como se estivesse enxugando gelo. Por exemplo, queimadura, eu posso passar pasta de dente? Tem isso aí, tem gente que passa nem pasta de dente, né? nem pó de café. Tem muita gente que faz isso, né? Não pode, né? A queimadura... Ainda mais que pó de café tá caro. Baixou o preço, né? Baixou. Baixou, mas melhor não. Então, a gente tem a queimadura, né? Também existem vários tipos de queimadura. Mas a gente tem que pensar que o que eu preciso fazer ali. Por que a lesão está sendo aberta? Porque tem uma temperatura alta, né? O meu corpo está exposto a uma temperatura alta que está aprofundando. Então, a primeira coisa é resfriar o local. Eu preciso, por exemplo, queimei com água quente, que é uma queimadura comum, principalmente para as mulheres, né? Eu preciso pôr na água gelada. Eu tenho que estabilizar, equilibrar aquela temperatura. Porque a hora que eu resfriar o local, vai parar de aprofundar. Senão vai embora queimando. Já não sabia disso, não. Agora você vê. É interessante. Ó, eu tinha uma pessoa que ela tinha erisipela bolhosa, não sei se você já viu. Já vi. É feio de ver. É tipo uma febre, né? É. Aí depois vai soltando umas bolhas, meu Deus do céu, vai soltando umas feridas, cara do céu.
E aí eu não sabia como ajudar. Falei, putz, como que eu vou fazer? Não tenho o que fazer. Eu tive que levar no hospital, mas aí, né, não me Sorocaba. Mas aí formou umas feridas e tal. A erisipela bolhosa, o que acontece? Tem que ter uma portinha de entrada para ela. Então, pode ser até uma frieira no vão aqui do dedo do pé. Esse mesmo explicou. E teve uma portinha de entrada ali, a bactéria oportunista entra, atinge a corrente sanguínea e ela faz essa reação na pele. Então, a ferida aumenta, vai subindo aquela vermelhidão, as bolhas vão rompendo, vai inchando a perna. Parece uma febre, vai inchando. E aí, como é uma bactéria, a gente só consegue resolver a erisipela com um antibiótico. Drogas também, umas drogas fortes, isso mesmo. Aí toma um antibiótico e, em paralelo a isso, né, o médico vai conduzindo essa questão aí do antibiótico, dos exames, vai conduzindo esse tratamento medicamentoso e a gente auxilia no curativo. Então, a gente usa técnicas para retirar aquele tecido que foi exposto. Mas ele não é quente, aí você põe, não pode pôr faixa, tem que pôr faixa. Tem que pôr. Toda lesão, isso também é um mito legal assim, de comentar, né? Que as pessoas falam, a ferida tem que ficar aberta porque tem que respirar. Dizem que ela aberta, a cicatrização é mais rápida. Não pode abafar, né? A ferida não tem nariz, ela não respira. Então, o que a gente sabe hoje? Que o corpo humano, ele precisa estar na temperatura de pelo menos 36,5 para ele começar a duplicação celular, né? Pensando assim, de uma maneira rasa. A pele precisa, o local da lesão precisa estar quente para a pele crescer, né? Para a perda de tecido que aconteceu ali, para subir, para repor. Então, para trabalhar, o nosso corpo tem que estar quente. Então, o curativo tem que ficar fechado. Se eu deixo aberto, vai cicatrizar, mas num tempo muito maior, uma cicatriz muito mais feia, e eu exponho a minha pele, a minha lesão à bactéria. Até moscas, né? A gente sabe que tem uma... Em relação a bactérias, a exposição da própria ferida, Juliana, vamos lá. Eu me cortei, fiz um corte profundo, vamos lá, mas eu não procurei médico, tá? Eu não procurei médico, não procurei nenhum tipo aí de profissional da área. Tá com sal por cima? Exatamente, eu sou um cara meio chucrão mesmo. Açafrão. Eu peguei lá, coloquei umas ervas lá, passei um pano lá e comecei a tomar um antibiótico. Tá? Especificamente aquele que eu achei que era bom. Fui lá na farmácia, toma isso aí, beleza. Esse negócio de antibiótico, ele não é perigoso da pessoa usar o antibiótico, de repente aquela ferida não cicatrizar, porque está usando um antibiótico que não tem nada a ver muitas vezes com a ferida que ele acabou aí tendo, e futuramente o organismo dele, ou o próprio antibiótico não fazer efeito que deveria ser feito? Tem sim. Na verdade, não é toda ferida que precisa de antibiótico. Na verdade, a maioria delas não precisa. Eu já usei a minha, tá vendo? Mas é o que todo mundo pensa, né? Eu machuquei, precisa de um antibiótico. É cura mais rápido, né? Mas não é. O antibiótico, ele só age na bactéria. Se eu não tenho uma bactéria ali, esse antibiótico não está resolvendo nada. E aí eu estou expondo o meu corpo, e quando eu realmente precisar de um antibiótico lá na frente, o meu corpo vai dizer, não, esse daí já estou acostumada. Toma sempre. Então não faz o efeito. Tá quebrando um monte de mito aqui, né? Tá, porque hoje mesmo que eu estava falando, o corpo humano é incrível, né? Nada pode estar fora do lugar, nada pode estar errado, que você sente um sintoma, sente um sinal rapidamente, né? É uma máquina muito perfeita. E é por isso que você tem vários especialistas, cada um numa área, para cuidar dessa máquina. Sim, é muito interessante. Assim. Eu sempre vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Mas a ferida mesmo, a lesão, ela te fala o que ela quer. Você abre o curativo, você sabe o que está acontecendo. Quem entende, parece com a ferida, né? Comigo mesmo. Eu quero rápido, né? Eu quero que ela abre cicatriz. É o que todo paciente fala, né? Quando chega até a gente, fala, quanto tempo para fechar? Não sei, vai depender do 50% aqui, 50% aí. Tem que ter também a colaboração do paciente, né? Você vai lá, faz a sua parte, dá umas recomendações pro paciente, o paciente não segue as recomendações, ele volta e fala, Juliana, tá do mesmo jeito. Aí você fala, mas você fez o que eu pedi? Eu comecei a fazer, depois eu parei. Deu tempo, né? É que tem muito isso aí, né? Tem muito. Existem algumas lesões que a gente fala que são úlceras venosas, né? Que são problemas de
de veias que os pacientes têm nas pernas. E aí o pessoal até fala úlcera varicosa. Sabe, aquele paciente que tem aquela úlcera há 10, 20 anos. Né? A gente sempre vê aí pela cidade andando com uma faixinha amarrada na perna. Esse paciente, se ele não usa uma meia elástica, uma terapia compressiva, ele não pode ficar andando. Ele tem que fazer repouso. Eles não fazem, difícil. E depois volta. Depois volta. Ou então aquele paciente que fuma. O cigarro ele é mais prejudicial para fechar uma ferida do que o diabético. O diabético fecha a lesão mais rápido que um tabagista. Sabia isso? Eu não sabia, não. E as pessoas que fumam não levam tão a sério, né? Aí, tá fumando lá, fuma 20, 40, 60 cigarros por dia. E a lesão não fecha, não vai fechar. Se não parar de fumar. A gente sabe que tem muita gente que se parar de fumar morre. É o que dizem, né? Aí dá uma ferida no coração, né? Treme, né? Às vezes eu vou lá fazer o colégio e a pessoa tá assim, ó. Vontade de fumar, É a abstinência do cigarro, assim como quem bebe também, né? Durante aí décadas e décadas o cara fuma, o cara bebe e de repente aí se parar o organismo acaba falando assim, cadê o meu combustível? O combustível ruim, né? Adulterado, mas cadê? Aqui, deixa eu frisar aqui que o Jackson Diego, seu marido, falou parabéns, Joelho, Neto, estamos orgulhosos de te ouvindo. Te amamos. Que bom, e a Gláucia, falou parabéns, seu amor e dedicação ao trabalho. Te amo. Falou assim. Que legal, que bom que o pessoal tá ouvindo. Opa! Mas assim, você falou de diabetes. Demora muito para cicatrizar o diabetes? Ou depende do tipo de diabetes também? Olha o que você vai falar, porque eu sou diabético. Tipo 2. Sou diabético, sou hipertenso, tudo que você imaginar. Tem uma ferida? Graças a Deus, não. Então, o diabético, desde que ele seja controlado, não tem problema nenhum. O problema é o diabético que deixa fazer picos de glicemia, não toma medicamento. Aquele que come caixa de bombom escondido. Tem muitos assim, né? Tem gente que acha que se os outros não viram, não tem problema, né? Não é assim. Está vendo? Aí faz uma feridinha, por que aquele se expõe? Essa é a dúvida. O diabético é o seguinte, são 2 fatores que prejudicam o paciente que tem diabetes. Primeiro, é o fato da resposta do diabético ser mais lenta. Então, pensando de uma maneira simples, é como se o sangue do diabético fosse um pouco mais denso e aí ele tivesse uma resposta mais lentificada. Então, entrou um micro-organismo no meu corpo, a minha resposta, que a gente tem essa resposta, né? Que são os nossos soldados de defesa. São as nossas defesas. São as nossas células de defesa. Elas demoram para perceber que entrou algum invasor ali, que eu tenho que atacar, que eu tenho que... É tudo muito lentificado. E aí a bactéria ganha força nesse tempo. Então, um ferimento no paciente diabético, ele avança muito rápido. Porque até que o corpo deu sinais, né, de inflamação. Estou escutando a Juliana falar das nossas defesas, né, o cara? Ataca agora! Daqui a pouco. Aí quando você vai atacar, fala, agora dá pra gente. Tomar conta. E o segundo problema é que o diabético, ele tem uma sensibilidade menor nos pés. Então, tem o diabético que fala, não, é como se eu não estivesse pisando no chão. Tem o diabético que acha que tá tudo certo, entendeu? Mas aí pisa numa pedrinha, pisa num prego e não percebe. Então, qual que é a orientação que a gente dá para um paciente diabético? Use meias claras. Porque se você pisar em alguma coisa e sangrar, você vai ver a meia. Eu geralmente, quando eu dou uma topada na quina da cama, eu sinto. Então, a sensibilidade ainda tá boa, por enquanto. Mas assim, eles têm a maioria deles, né, é diminuído. Então, bate, não percebe, demora para ver que o sapato está apertando. E aí a gente tem a lesão no pé do paciente portador de diabetes. Porque antigamente a gente falava pé diabético, mas essa tecnologia não existe mais. Tiraram fora esse pé Tiraram, Agora é a lesão no pé do paciente portador de diabetes. Que é uma lesão difícil de cuidar, né? Agora vamos pegar alguém aqui, tá? Que tem uma ferida. E se essa ferida é brava. Tá? Conta pra gente aqui, Juliana. Das feridas que você já cuidou, claro, são muitas, você não vai saber de todas, mas de algumas aqui é mais difícil de tratar. Nossa, mais difícil de tratar. Aquela ferida que ela é persistente, né? Você medica, você limpa, mas ela demora para cicatrizar, ela demora para realmente aí
o dono da ferida, no caso, né, ter aí uma reação, olhar e falar, ó, tá fechando, não, ó, eu vim aqui, tá aberta, continua aberta, mas aí é porque, claro, você está fazendo o seu trabalho, mas alguma coisa está errada ali. Né? Exatamente isso, né? A gente tem ali uma lista de fatores que podem dificultar a cicatrização daquela ferida. Então, independente do tipo de ferida, né? A gente tem que eliminar todas as causas. Tem causa que eu não consigo eliminar. E aí a ferida não fecha. Por exemplo, um paciente grave. Um paciente que está grave, na cama do hospital, ele está tão grave que eu não posso virar ele de lado. Não posso mudar a posição dele. Ele só pode ficar de barriga para cima. Só fica de um jeito, né? O que acontece? Em dias ou até mesmo em horas, ele abre uma ferida. Ali a gente fala que é na proeminência óssea. Então, as regiões do corpo que o nosso ossinho fica ali mais próximo em contato com a cama, pode abrir uma ferida. Porque o osso fica pressionando a pele e fica, de certa forma, esmagando os vasos sanguíneos que passam ali. E tem uma morte celular ali. Então, aquele tecido morre e a ferida abre. Onde que pode acontecer? Quando a pessoa está de barriga para cima, né? Na região aqui do cóccix, na região sacral, aqui perto das costas, né? Certinho, sacral, cóccix. Ombros. E aí eu tenho aquela lesão que abriu naquele paciente que já está grave, então ele não tem tanta resposta, o corpo dele não consegue reagir. E eu não posso tirar a causa, porque naquele caso a causa foi o excesso de pressão. E eu não posso eliminar essa pressão. É o próprio corpo dele que está fazendo aquela pressão e fica difícil. Aí realmente... Aí às vezes ele está tão grave que a gente não pode mudar ele de posição, então vai continuar ali, causando a pressão e a gente não consegue tratar. Então, mas vamos lá. Vamos supor que eu sou o paciente da Juliana, tá? E eu não costumo falar a verdade. Tá? Uma mentirinha devagar. Exatamente. Eu cheguei lá, tem um corte lá, a Juliana pergunta pra mim, você bebe? Eu falo, não. Eu não vou falar que eu não fumo, porque eu fumo não tem como, você esconde. Você bebe? Não. Você é diabético? Não. Mas um dos dois eu sou. Não sei. Ou eu bebo, ou como o Evandro falou, eu sou e não sei. Não sei. Tá? E aí, claro, você me medica tudo, mas você está vendo que o resultado ele está demorando para aparecer, sendo que qualquer outro caso, uma pessoa normal, que não tenha nenhum tipo aí dessas comorbidades, a ferida ela cicatriza. E no caso daquele paciente que diz que não bebe e não sabe se é diabético... Que eu saiba não. Que eu saiba não, ele sabe que ele bebe, mas ele fala para você que não. Mas no caso da diabetes, tem muita gente que é e não sabe. Né? Então, de repente, ele não sabe. Aí você fala assim, escuta, você vai prescrever exame ou vai falar para ele passar no médico para que você tenha um diagnóstico mais preciso, realmente, não teor alcoólico, que daí ele vai falar, não, esse eu não faço, esse eu não vou fazer. Mas a da glicemia, com certeza, ele teria que fazer, né? Sim, a gente tem, né, uma evolução que você espera da ferida. Então, ela tem fases. Ela tem a fase inflamatória, que dura ali uma média de tempo, aí ela passa para uma outra fase, ela tem fases. Se eu espero, né, aquilo ali dela. Se em algum momento ela não avançou, a gente tem que parar e refletir. Não, o que está errado aqui? Aí eu tenho uma conversa franca com o paciente, porque na verdade eles querem melhorar. Eles querem que a ferida feche. Então é difícil que ele... Às vezes nem uma mentirinha, principalmente do diabético. Não comi açúcar. Mas é difícil eles sustentarem a mentira. Ele não começou a comer 3 pãozinhos. Porque eles querem, ou então integral. Na fase final já, que quando a lesão começa a diminuir, aquela região que já cicatrizou começa a coçar. E aí eu chego lá, eu abro o curativo, tá cheio de marca de unha. Falo assim, a senhora coçou? Não cocei. Não coço. Então, assim, nesses casos, com jeitinho, a gente encaminha para o médico. Ou para pedir uns exames de controle, para ver se tem alguma coisa de errado, para tomar medicamento se tiver necessidade. Porque, em geral, eles não mentem muito porque eles querem melhorar, né? Todo mundo quer melhorar, né? Às vezes não quer falar a verdade, mas melhorar todo mundo quer. E no caso, o Juliana, enfim,
de algumas feridas provenientes de acidentes ou de algum acidente doméstico em casa, que para você mexer, aquilo dói muito. E a pessoa acaba se recusando. Há algum anestésico, se dá algum medicamento para que possa mexer naquela ferida sem a pessoa sentir tanta dor? Não. Ambulatorial, não. Não. Existem pessoas que até colocam spray de anestésico, mas eu particularmente não vejo grande melhora nisso. Não, fala assim, para deixar você tratar aquela ferida. Por quê? Porque eu estou com uma ferida aqui que só de você olhar já dói. E eu não vou deixar você pôr a mão. Sim, entendi. E aí, como que você vai tratar dessa ferida? Para feridas que são leves, porém doloridas, a gente tem medicamento para dor, comprimido. Toma meia hora antes do curativo, toma uma hora antes do curativo. Agora, pensando em lesões grandes, queimaduras, né, graves, ou até mesmo crianças, aí precisa de uma unidade de hospital. Vai para o hospital, muitas vezes, né, dependendo da gravidade, tem que ir para o centro cirúrgico, anestesiar. Eu vi um antibiótico. Eu vi um antibiótico que é um spray, assim, não. Antibiótico é um spray. É caro, mas. Opa, na hora da erisipela, resolveu na hora. Um antibiótico. Ele falou assim: compra um antibiótico, um spray. Rapaz, é caro, vai o bolso. Em geral, esses curativos, assim, para curativos especializados, que a gente fala, né, que não é só pomada e a gase, os curativos que são mesmo para ferida complexa, são bem caros. A maioria deles é importado, né? Não, compensa, né? Compensa. Agora gastaste ainda, hein? Agora você vai tirar um mito de mim. Assim, por exemplo, eu me corto. Aí, quando todo mundo fala, pega um band-aid, coloca um band-aid. Então. Eu posso deixar aquele band-aid quanto tempo? Não muito tempo, porque na verdade... Normalmente eu vou trabalhar, eu deixo o dia inteiro, né? Tem gente que tira só quando cai. Vai tomar banho com ele, né? Não tira. Você tem que pensar assim, você fez um corte. Primeira coisa, água e sabão. Independente do que foi, água e sabão, porque você precisa limpar. Porque na própria pele a gente tem bactérias que são do bem, porque elas estão na pele. Mas aí se eu tenho um corte, elas têm um acesso na mucosa, elas viram do mal. E elas podem gerar uma infecção. Então, cortou, água e sabão. Aí você vai fazer o quê no primeiro momento? Né? Você vai proteger com o band-aid para não entrar poeira, não pousar mosca e tal. Mas você precisa tratar aquilo. Precisa aplicar alguma coisa ali para ajudar o seu corpo a fechar aquela lesão que foi causada pelo corte. Então não pode só deixar o band-aid. Porque se você só deixar o band-aid, quando você tirar no final do dia, sua pele vai estar cozida, isso mesmo, esbranquiçada e não resolveu. Por isso que o pessoal fala, tem que deixar respirar. Não precisa deixar respirar, mas você tem que colocar... Não precisa ser 24 horas, né? Pode respirar. Normalmente é assim mesmo. Agora, nos tratamentos, Juliana, enfim, o que mais aparece para ser tratado no caso aí de feridas? Idosos, crianças ou a própria adolescência? Enfim, qual é o tipo, né, dessas três, vamos dizer assim, idade biológica da vida das pessoas que mais aparece mais lá para que você possa cuidar ou que aparece no hospital? O meu perfil de pacientes são idosos. São idosos. Crianças, muito, muito raro. E jovens também. Jovens é mais assim, acidentes, né? Ou acidente de moto, esse ralado de asfalto que fica uma lesão semelhante a uma queimadura. Agora, os idosos eu tenho muito. São os pacientes que têm essas lesões crônicas, né? De problemas vasculares. A gente tem muito acidente aqui com cachorro, mordida de cachorro. Outra coisa que eu atendo bastante é picada de aranha. Existe uma aranha que ela parece inofensiva. É aquela aranha pequenininha, marronzinha, que fica atrás de quadro, atrás do guarda-roupa. A picada dela causa uma lesão muito feia e muito difícil de tratar. E é bem comum aqui em Saminhão. Já peguei alguns casos. E essas, como você falou, picada ou mordida, esse tipo de lesão, Juliana, ele demora mais para cicatrizar do que uma lesão corriqueira, cortei com uma faca, caí, acabei me cortando? Demora sim. Existe um protocolo, né, para picada de aranha, dependendo da aranha. Até o 3º dia a pessoa pode receber um soro, que é como se inativasse o veneno.
Mas muitas pessoas não sabem disso. Tem gente que não viu a aranha. Calcei o sapato, doeu e depois de 3 dias abriu uma ferida. Não viu a aranha. Então não passa, perde o prazo, não toma o soro e aí a lesão começa a evoluir. O veneno da aranha, ele fica por muitas semanas ali, causando dano na pele. Então é aquela lesão que ela evolui rapidamente para necrose. Ela apodrece mesmo a região. E aí a gente entra no processo de limpeza, de remoção. Isso é muito... E vai ficando profunda, né? Isso é muito lento. Tem resposta, resolve, mas são meses. E quando necrosa, aí tem que não tirar. tem o que fazer? Não tem o que fazer. A necrose é a pele, o tecido que morreu. Literalmente morreu, teve morte celular. Se eu deixar aquilo ali na ferida, não vai crescer pele nova. Pensando assim no comparativo, é como se fosse uma horta. Se eu deixar aquele monte de erva daninha ali, eu não consigo produzir nada. Então eu tenho que limpar o terreno, dar adubo, regar na medida certa, porque se eu regar demais, eu também vou perder, né, o que eu estou plantando, e se eu regar de menos, não vai crescer. É mais ou menos isso. Então a gente precisa limpar o terreno, dar a umidade na medida certa, dar o curativo que a ferida está te pedindo, para que a pele cresça saudável e feche a ferida. Tem que remover. Legal, é bastante coisa. Eu gosto de falar. É bastante coisa. Mas é um assunto interessante, né? É porque isso aí é o dia a dia, né? Infelizmente a gente vivendo no nosso... E você usa no dia a dia, né? No dia a dia você tem aí cortes, ferimentos, e tudo tem que ser tratado. Você tem que saber como tratar. Tem que saber o que fazer. Porque senão você pode ter complicações, né, maiores, né? Por exemplo, a queimadura, né? A gente brincou, mas é comum as pessoas passarem pasta de dente. É verdade. Eu sempre escutei que isso aí queimou, passa a pasta E outra de coisa dente. que eles fazem, acaba de queimar, eles vão debaixo da torneira. Isso aí não pode também, né? Pode, porque você tem que diminuir aquela temperatura. Baixar né? a temperatura. Você tem que pôr na água mesmo, até porque dói muito. Nossa, então, ele falou torneira de água quente. Não! Vai brincar. Aí não dá. Mas aí se a pessoa queima e põe pasta de dente, pó de café, não sei mais o que, quando chega até nós, a gente vai precisar limpar. Tem que tirar tudo aquilo, né? Então você vai ter que remover. Não tem o que fazer. Tem que tirar. Então daí, ó. E aí dói o dobro, né? Aí, gente, se queimou, coloca aí na água corrente, né? De preferência, sabão, e vai procurar aí o auxílio de quem realmente entende, né? Nada de pasta de dente, nada de pó de café. Água de mandioca. O que mais as pessoas fazem de errado, assim, que você pergunta lá e eles, às vezes, não contam, né? Eu, quando era pequeno, machucava o pé, joga um pouco de terra aí, já descobre, já uma ideia, né, mano? Tem de jogando bola, não é assim descalço, né? Não é essa? Achava que resolvia. Joga um pouco de terra por cima aí, enche de bactéria, um pouco de Olha, terra. dá até medo de falar, né? Porque vai que alguém pega a entrevista no meio aí e acha que eu tô... Não, a gente não tá pode. exatamente aqui proliferando, não faça aí, não. Como que ela tá falando aqui é para não fazer. Então, existem algumas pessoas, né, que eu conheci, que eu atendi, que passaram, por exemplo, isso é bem comum, argila e barbatimão. Falei pra você? Argila, tanto a argila quanto o barbatimão, elas são propriedades cicatrizantes, mas não na sua forma natural. Porque na forma natural, elas têm muita contaminação do meio. Então, é como se eu estivesse colocando veneno ali dentro. Eu vou ter piora. E hoje em dia, o que não está contaminado? Pois né? é. Então, existem muitos cremes, muitos produtos, até placas, que têm como base argila ou barbatimão. Mas tudo feito em laboratório, de uma maneira estéril, sem contaminação do meio. E que ajuda muito. A gente tem um gel que é utilizado em algumas situações, que ele é até preto, porque ele é com base no barbatimão. Então, ele é bem preto, assim. Mas é tudo feito em laboratório, né? Na dose certa. Nada. Não pode pegar como um paciente que eu atendi há pouco tempo. Ele pegou a argila lá do barranco e pôs. Eu já ouvi cada coisa. Cada coisa. Dizem, eu nunca fiz, tá? Que até xixi de cachorro é bom
Eu já vi isso. A frieira. Exatamente. Então, quer dizer, tem certas coisas aí que o pessoal recomenda que não Que é não bom pode. fazer, né? Nada babosa. Babosa, o pessoal confia muito na babosa, né? Mas se eu colocar a babosa ali numa concentração alta, que é da babosa pura, eu queimo. Então eu não estou ajudando, eu estou piorando, Você tem né? que realmente aí saber aquilo que você vai colocar aí na ferida aí que você acabou de... E o próprio produto, produzir, né? Porque, por exemplo, às vezes eu estou tratando uma lesão que tem necrose. Eu tenho uma lesão e ela está com necrose. Aí eu vou no posto, ou em qualquer lugar, né? E a pessoa me fornece uma pomada que é para derreter aquela necrose. Existe isso. Existem medicamentos que servem para derreter aquele tecido ruim. Só que aí eu passo passo em tudo. Passo também na pele em volta, passo na perna. Aí eu piorei tudo. Então a gente tem que saber o que usar, a quantidade que vai usar, período de troca. Tudo isso aí vai depender, claro, da consulta e da receita que o médico vai passar, falando a forma, como, tempo que você deve usar, e da obediência do paciente, né? Porque muitas vezes o paciente, ele escuta o médico falar, escuta a enfermeira falar, mas ele acha que, não, ela falou assim, mas se você fizer um pouquinho mais assim, melhora. Não, mas o que acontece muito, Ias, é assim, as pessoas se machucam e às vezes ela é o homem da família. E às vezes ela volta a trabalhar, ela fala, mete uma faixa aí, já vou voltar a trabalhar. Não tem como, porque minha família está precisando, mas né, muitas vezes acaba acontecendo pior, né? Sim, muitas vezes, sim. Por isso que a gente hoje em dia trabalha com curativos que são modernos. O que é isso? Dificilmente, na minha realidade, dificilmente um paciente meu troca o curativo todos os dias. Muitas vezes ele troca uma vez na semana. Por quê? Porque são curativos que são desenvolvidos para que fique mais de um dia. Por que acontece isso? Porque a gente não quer abrir o curativo todo dia, porque a gente não quer ter alteração da temperatura no local. A gente quer que o ambiente fique quente. Se todos os dias eu abro, eu estou todos os dias derrubando aquela temperatura no local. Então eu estou atrasando o processo. Aí eu coloco um curativo no paciente, como eu tenho pacientes, né, que trabalham, que são pais de família. Muitos são produtores rurais, né? Então tem lá aquele que produz uva, aquele que produz berinjela, enfim. Ele precisa trabalhar. Não tem como ele vir todo dia trocar o curativo. Então a gente programa de acordo com a realidade da pessoa. Olha, se eu consegue vir uma vez na semana, eu consigo. Eu pego aquele curativo que é próprio para troca a cada 7 dias, coloco nele, a gente fecha, né, de uma maneira adequada e ele pode trabalhar. Não na rotina intensa, mas pode trabalhar meio período, pode sair ficar indicando alguém para fazer as coisas, né? Não precisa trocar todos os dias. Juliana é sumigueirense? Sou. São Miguel tem tanta gente boa trabalhando, tanta gente competente, né? Isso é muito legal, cara, porque aqui a gente não tem uma faculdade na cidade, né? Mas a gente tem tanta gente formada, né, na região aí que quer ajudar São Miguel, né? Que ajuda a nossa cidade, né? E é difícil, né? São Miguel é uma cidade pequena, relativamente pequena, mas é difícil a gente se fazer conhecido aqui, né? Devidamente devido ao tamanho da cidade, né? Porque a cidade, ela sendo pequena, não acontecem muitas coisas nem ruins e nem boas, né? Geralmente as ruins aparecem mais, as boas não, né? Mas agora, quem sabe, né, futuramente, com esse empreendimento, que a cidade aí está ganhando aos poucos aí do maior santo católico do mundo, já é um cartão de visita e tanto, né? Para a cidade ser mais conhecida. E vai abrir mais. Com certeza. Acho que o espaço, né, de trabalho, a procura aí por profissionais, com certeza vai mais ser ocorrências também. Tem que ter, né? Vai ter mais ocorrências. A gente, quando eu comecei a trabalhar, abri o consultório, né, comecei a atender, eu pensava, nossa, será que tem aqui em São Miguel um público para isso? Vai suportar, né? E olha, graças a Deus, né? A gente tem, não tá feliz com as lesões dos outros, mas graças a Deus tem muita gente que é portador ou de alguma estomia, às vezes ninguém nem sabe, mas aquela pessoa ali tem uma bolsinha intestinal, tem, né, uma questão, e também de lesões. Muitas pessoas têm.
E escondem, né? Porque tem esse estigma. Tem muita gente que não gosta, né? Você já foi atender em casa, doméstico? Já, eu atendo no consultório e atendo no domicílio também. Nos casos que o paciente não consegue se locomover, né? Tá acamado, ou de repente ninguém consegue levar naquele horário. Aí eu vou na casa. Tá, mas como que eu sei da Juliana? Porque eu fiquei sabendo da Juliana através daquele nosso amigo Evandro. E eu também. Não, foi, acho que ela adicionou porque vinha as outras enfermeiras aqui ela assistir. Foi, da Ellen. Então, é porque você tem Bruna, tantos profissionais bons aqui nessa Daí cidade. eu fui ver, eu olhei e falei, enfermeira Juliana. Falei, será que é daqui de São Miguel? Eu não sei. Aí eu olhei lá e falei, opa, eu vi a especialidade Você dela. é são miguelense e ele é são miguelense. Pois é. Né? Vocês deveriam se conhecer, pelo menos isso, né? Mas acontece, né? Acontece. É E o IES também, imagina o IES, né? Não, eu moro aqui há 40 e alguma coisa. Mas a rádio, né? Aí é difícil ser conhecido. Não, mas rádio não, também. já ouviu falar, né? É. Mas ela me perguntou no começo, quem que é o outro que faz você? ninguém Eu falei, A voz é super familiar pra gente, né? Então, mas a pessoa, a fisionomia, você não conhece, porque é muito difícil eu sair. Tá? A minha saída é supermercado, casa. Ou então um depósito de material, enfim. de tanto pra tirar foto com ele é R$1.000. É. Uma foto com ele. São essas saídas aí. Eu não sou muito assim de curtir a noite, curtir balada, né? Já fez balada, né? Já, mas agora é meio difícil. Então, logicamente, como você falou, muitas vezes você escuta a voz, mas a pessoa, será que é, será que não é? Né? Acontece isso. Agora, vocês são miguelenses, mas tudo bem. Pra gente aí ter aí contato da Juliana, para poder procurar aí a Juliana, caso necessite. Sim, eu atendo no consultório da clínica da odontologia São Miguel, que é a clínica da doutora Sibeli. É uma sala lá. Pronto, lá da Sibeli. Aí, ó. E não viu. Olha, nunca me viu lá? Nunca vi você lá. Como será que eu vi? Eu não sei também. Eu já fui também na doutora Sibeli, também nunca vi. Eu, pra fisionomia, mano, se acontecer um assalto, um roubo, cara, você viu o vídeo? Você faz um retrato falado? Melhor não. Melhor não, porque eu não consigo guardar a fisionomia de pessoas. Só vi correndo. Exatamente, é muito difícil. Tem gente que vê uma vez e consegue fazer um retrato fiel ali, né? Agora, eu sou muito ruim para fazer fisionomia de alguém. Tá? Então, como você falou, eu já fui tantas vezes na Sibeli, fiquei 1 ano e pouco me trazendo na Sibeli. Onde você estava? Eu estava lá. Não vai ter os horários, alguma coisa que deu certo. Não, na realidade, antes eu trabalhava apenas no hospital. Fazia esse mesmo serviço de estomoterapia, né, de apenas cuidados curativos, mas só lá no hospital. Aí, no começo do ano, eu comecei a pensar, né, no projeto de começar independente, sozinho. Então, eu trabalhei no hospital até maio. Arrumar mais trabalho. Ia sair do hospital em maio e aí eu comecei a trabalrar particular, né? Então, é recente. Tô brincando, é recente. Mas aí eu divulguei na página do Instagram, que foi onde o Evandro me conheceu, e os cartões de visita. Ainda bem que tem e as o boca redes sociais, a boca, né? né? Redes sociais, ela tá... Redes sociais ajudam muito, né? Então, e isso é uma coisa interessante, né? Que a gente investe em rede social, investe em cartões de visita, mas as pessoas que chegam até mim, chegam pelo boca a boca. O boca a boca é indicação, né? O boca a boca é infalível. Né? Infalível. Indicação na hora. Boca a boca, a indicação é infalível. E hoje, graças a Deus, eu tenho pacientes que vêm de outros municípios aqui. Por exemplo, o sábado eu deixo para pessoas que vêm de fora. Então, vem os pacientes de Pilar, de Cabo Bonito, já veio paciente da Campininha do Monte Alegre, que vem aqui perto. Longe. Tá interestadual. Não intermunicipal. Ficou regional já. Intermunicipal já. Ficou regional. Isso é muito bom e também, claro, com certeza, isso é fruto do trabalho que você faz. A Gi Santos falou, excelente profissional. Ela trabalha comigo. É uma amiga. Aí então você está tendo um exemplo para o trabalho que ela faz é reconhecido tanto pelo São Miguelense como também das cidades aqui da região. E isso quer dizer que está sempre em boas mãos. Que bom, né? Graças a Deus. A gente até levou alguns casos para congresso já, sabe? Aqui de São Miguel mesmo, de pacientes que tiveram uma evolução boa, rápida, de casos interessantes. A gente levou aí para fora, para congresso, para apresentar. Legal mesmo, Juliana. Parabéns aí mais uma vez, tá? Pela profissão e, claro, pela dedicação. Né? Porque é um dom, né? É um dom.
Eu acho que é um dom. Tá bom. Não, mas pra você mexer com ferida é um dom. Não. Aí você tem que ter estômago. É. Não pode ter medo de sangue, né? Porque se medo de sangue. Não, não é só sangue, tem as necroses, tem tudo pra você tem mexer. muita coisa feia. Entendeu? Né? Eu falei pra você, Thalys, pela, eu não conseguia. Falei, nossa. Porque você fica com medo, fala que é contagioso, né? Então, mas a grande mito é será que é contagioso se eu pego e passa em mim, né? Mas não é. Não é porque a gente imagina assim, você pega um braço ou uma perna, né? Uma ferida. Uma pessoa se cortou, você já enfaixa na hora. Você falou com necrose, você olha aquilo, aí você dá na mão de uma profissional e você vê aquilo se transformar e voltar de novo a ser o que era antes. Então, quer dizer, é muita gratidão, né? Quem me conhece sabe o quanto eu gosto, quanto eu sou realizada profissionalmente cuidando de feridas. É uma coisa que eu gosto muito. E é exatamente isso. Você faz o curativo num dia, né? Você programa aquilo ali. Aí dali, alguns dias, você abre e vê que a lesão respondeu. Você vê a evolução, diminuiu. Né? Porque existem medidas, né? Eu meço elas de ano. Então aí, E aí você vê que realmente está melhorando, né? E você poder falar para a pessoa, olha, fechou, pode seguir sua vida. Tem gente que chega machucado, cheio de pus, se olhar, você fala, por amor, né? Fala, não, por amor não. Dá uma repulsa. Não dá um negócio ruim. Para pessoas que não é, que não trabalha, falar isso sem dizer que muitas vezes você tem aí uma determinada lesão que ela tem um cheiro ruim. Tem cheiro ruim mesmo. Né? Tem um cheiro ruim. Né? E aí, claro, a gente que é leigo, a gente que já não... Tem que ser um profissional mesmo. Já quer se afastar. Né? Você pode até cuidar, mas com um tranco no nariz lá, né? Mas é verdade, não adianta a gente querer mentir, que é verdade, né? Você tem gente que é especialista em fazer isso. É porque tem pessoas que falam assim, você é nojento, mas não é verdade. Você olha assim e fala, eu não vou por amor, né? Isso aí, vai na enfermeira, eu não vou por amor, não. Eu acho assim, a Juliana, como ela. Às vezes tem medo de machucar também, né? Ela vê aquilo de outra forma. Né? A gente já vê como repulsa mesmo. Não, repulsa, ou medo de machucar e quebrar alguma coisa, né? Você fala que tu vai falar mais sobre isso. Eu também não deixo, não tenho, eu certeza que... Não, que se precisar, a gente vai mexer, né? Se precisar for obrigado mesmo, vai ter que mexer. Eu vou levar pra Juliana. Eu vou contratar. Contratar é melhor, né? Porque às vezes é aquele que às vezes você vai mexer... Piora, né? Exatamente. Aí, em vez de você melhorar, você inflama mais, né? Ou tem também aquela pessoa que fala, não, tem que lavar lá no chuveiro. Já vai tomar banho já lava. Né? Não lave no chuveiro, não pode. É que é quente, né? Além de tudo, né? Não, e a gente tem que pensar, por exemplo, numa lesão na região das pernas, né? A água vem toda aqui do meu corpo com suor, com sujeira, com tudo e vai escorrer lá. Outra coisa que é prejudicial para a lesão é o cloro da água. Ele resseca o meio. Então, o cloro é o que a gente sabe que tem excesso, né? Fora as outras coisas, né, Juliana? Que a nossa água, para ela ficar assim, incolor, indolor, a gente não sabe o que é colocado ali, porque está cada dia mais crítico, né? Infelizmente, né? Mas... Então é isso, gente. Assim, gosto muito do que eu faço, né? O pessoal ainda está conhecendo. É um ramo muito interessante para quem gosta, muito gratificante, assim. Eu até brinco, eu falo que é um prazer para mim sentar em frente a uma lesão e dizer, não, aqui agora vou cuidar dela. Eu vou cuidar, deixa que eu cuido. É muito gostoso. Aproveite isso, Miguelense, porque não é todo mundo que tem um prazer que a Juliana tem de cuidar. Eu mesmo não. Tem gente que foge. Tá? Eu mesmo não gosto, não daria certo, mas tem profissionais aptos para... Não é para nós, né? Não. Deve ser mais ou menos a sensação que vocês têm quando sentam aqui. Né? De prazer, de não, estou em casa. É aquele negócio, cada um faz aquilo que dá prazer e gosta. Cada um no seu quadrado, né? Exatamente. Cada um no seu quadrado. Não daria certo para fazer o que você faz, assim como o Evandro também, acho que não daria certo. Não, nem pensar. É a mesma coisa, de repente você está... Não é a minha praia. Você estaria aqui se confortável, falando, é isso que eu quero fazer. Né? Então é por isso que cada um aí tem aí um segmento. O importante é que você faça com carinho e faça bem. Isso é que é legal. Com respeito, porque assim, tem uma pessoa por trás daquela... Empatia, né? Tem uma pessoa que também tem vergonha da lesão, se incomoda com o cheiro. A gente tem pessoas que nem cozinham dentro da casa
porque os familiares não comem a comida que ela faz. Né? Toma banho em banheiro separado, porque a família tem. Porque Assim, primeiro é o desagradável. respeito. É uma intimidade que a pessoa dá para você, né? Por isso que as pessoas conhecem bem de longe, é uma intimidade que ele só fala para você, às vezes nem a pessoa da família não fala. Muitas pessoas vêm até mim e dizem, não, a minha família nunca viu a minha ferida. Então, tem o Juliana, tem isso. uns casos, tá? Que eu pelo menos já presenciei, que são, aí é que tá, a gente não sabe do histórico da pessoa, né? Mas a gente sabe que aquela pessoa tem aí aquela ferida há 3, 4, 5 anos e diz que a ferida não cicatriza, não cura. Existe isso mesmo? Existem até mais. Existem pacientes que, eu até brinco, né? Casam com a ferida, são feridas de 40 anos. Nossa. Essa ferida começou quando o meu filho nasceu. E o filho já está casado e com filhos. E a ferida continua. E a ferida continua lá. Porque ela não foi conduzida da maneira correta. Existe isso? Existe. É normal eu ter uma ferida por 40 anos? Não é normal. Não é normal. Por que existe? Então, por que a ferida não fechou? Porque eu usei o curativo inadequado, a técnica inadequada, não colaborei da maneira que eu poderia ter colaborado. E aí, quando você vê um paciente com uma ferida de tantos anos e pensa, poxa vida, já poderia ter seguido a vida pelo menos há 20 anos sem lesão, né? É muito triste. É muito triste isso. Existe uma falha, assim, até por ser uma profissão nova, tem uma deficiência no mercado. Então, ainda precisam de muitos profissionais especializados em lesão para ajudar, para aumentar a informação, sabe? É muita informação errada, é muito mito. E existem curativos, mais de 5.000 curativos no Brasil hoje, de tipo de curativos. Existem curativos para cada fase da ferida. Para mim é só metiolate e mercúrio. Metiolate ou qualquer coisa ali. Para não. E oxigenado, passa oxigenado aí. O pessoal fala para não pegar bactéria, joga um álcool aí. Joga um álcool, é isso mesmo. Ardia já. Arde pra caramba, você tá livre. Tá bom já. Então, por exemplo, tem pomadas. Existe uma pomada no mercado que ela serve para derreter. Ela derrete o tecido. Então, ela passa igual um trator em cima da ferida. Ela limpa. E aí, se eu tenho uma necrose, tudo bem, né? Passar essa pomada e ela limpar. Mas se eu não tenho mais necrose, eu tenho ali uma ferida limpa que está tentando fechar. Se eu continuar passando aquela pomada, ela vai continuar destruindo. E aí eu não saio daquilo ali. Eu passo 15 anos que ela não aumentou e não diminuiu. Por quê? Porque você não trocou o material. Então, mas isso aí, Juliana, vamos lá. Você está aqui dando uma aula para gente. Boa aula, né? Você está aqui dando uma aula para gente, por quê? Porque você se atualiza, você está sempre atrás de novidades e você está vendo que o mercado tem de melhor. Agora, tem aquele que ele se forma, não estou aqui falando que é você, que eu não sei quem é, tá? Mas que se formou e acabou. Estagnou. Exatamente, ele não vai atrás, ele continua tratando do mesmo jeito como ele se formou e tudo que apareceu de novidade, tudo que apareceu aí de mais moderno, ele não sabe. Pois é. E ele continua tratando daquela forma que muitas vezes não vai dar certo. Por quê? Porque você tem que mudar o tratamento, saiu coisa diferente. Aquilo já foi detectado que para você tratar, você precisa usar outra metodologia, outros remédios, e muitas vezes a pessoa não usa. É o advogado que a gente fala que é porta de cadeia. Por quê? Porque ele só tira bêbado. Não é isso? O pessoal fala. Por quê? Ele se formou em direito e acabou. Nunca mais ele pegou um livro, né? Porque as leis mudam o tempo todo, assim como a medicina também evolui o tempo todo. Se você não se atualiza, você fica rapidinho para trás. Exatamente, assim, estou formada há 20 anos, então tem coisas que eu aprendi lá quando eu me formei que eu sei que hoje em dia não se usa mais. Não usa mais, né? E aí você se depara com profissionais no mercado que fazem ainda. Exatamente. E é difícil, eu acho que toda profissão tem isso, tem o lado da pessoa que vai e tem o lado daquele que não, tá bom. E que você tem um destaque. Estou recebendo meu dinheiro mesmo. A tal da zona do conforto que ninguém cresce então, lá, mas né? aí você tem exatamente o quê? Você tem aí a diferenciação de alguns profissionais. Né? Você tem aquele profissional que você sabe que resolve vários casos que acontecem lá, e
Você tem aquele profissional que ele dá a água com açúcar para você e não sai disso. Você vai lá, ele vai dar água com açúcar, mas é só isso. Né? E aquele não, aquele ali ele vai ver qual o problema, ele vai a fundo, ele vai buscar o que de melhor tem para poder aí fazer aí, né, o tratamento do seu problema e te dar um resultado final. Isso é que é bom. Você tem que estudar, né? Você tem que, mais que estudar, você tem que conhecer a vida do paciente, você tem que conhecer a história dele. Por exemplo, você está ali naquele caso, né? O paciente está fazendo 50% dele, você está fazendo o seu e a lesão não fecha. E a lesão não fecha. Não tá errado. Né? Aí você vai, não, o que você toma de medicamento? Eu tomo tal coisa. Aí eu vou lá e leio a bula do medicamento. Deixa eu ver se esse medicamento, de certa maneira, está influenciando ali. E muitas vezes está. É o medicamento. E aí você pesa. O paciente pode ficar sem o remédio? Não pode. Então eu vou ter que achar outra estratégia para burlar esse efeito e fechar essa ferida. E a gente vai, né? Tem que ser curioso. Tudo isso aí através do estudo, do conhecimento que você vai adquirindo, você vai conseguindo arrumar esses caminhos diferentes, esses atalhos para tratar aquele que poderia ser tratado de uma forma simples, mas que não dá. Devido, como você falou, o remédio que ele toma, a comorbidade que ele tem. Então, a gente tem que achar um caminho diferenciado para poder ter um resultado bom para ele, né? É isso aí, seu Fernando? Opa! A última pergunta, então. E depois vamos deixar ela aqui, porque às vezes a gente não perguntou aquilo que ela queria que a gente perguntasse. Fiquem à vontade. A última pergunta, o que nós perguntamos, que às vezes nós não perguntamos, você queria falar? Deixa eu pensar. Não, eu acredito que... Perguntamos tudo, assim, né? Eu queria... Mais um pouco, pelo né? menos de ferida a gente ficou bem expert aqui. Foi, né? Aqueles mitos... Que muita coisa que eu fazia, eu não vou fazer mais. Aqueles mitos da pasta de dente, do café, bota debaixo... Jogar terra. Da água quente. Não, Exatamente. isso aí não. Sal. Jogar terra é pior ainda. Né? Sal. Eu acho assim que o que eu queria era realmente explicar o que eu faço, né? A estomoterapia, o que ela é, o que ela abrange, que as pessoas não conhecem mesmo, é uma profissão nova, uma área da enfermagem nova. E pensando assim no dia a dia, né? Que vocês não deixem a ferida aberta quando tiver uma ferida com algum familiar. Não pode passar nada natural, não pode passar nada que não foi purificado, né, que não tem estudo, não pode pegar nada do meio da natureza e colocar direto ali. A gente teve ali uma ruptura de pele, né, tá exposto. Eu tenho uma pergunta. Essa é a que todo mundo faz. Vixe. Por exemplo, eu tenho uma bolha, né, essa é a galera que todo mundo fez. Aí eu vou lá no pé de laranja, pego o espinho essa todo mundo fez, não adianta falar que não fez. E vou lá e furo. Não pode. Porque antigamente se falava, não pega agulha, não põe agulha no álcool, põe agulha no... Tô indo pra Iguape a pé, vou passar a agulha na linha. Pego a agulha, vou colocar no álcool, porque daí, pode passar, não passa no álcool, porque senão vai dar tétano, passa no álcool. Pô, não pode também, né? Aliás, uma curiosidade, o que dá o tétano é a bactéria que vive na terra e não no ferro. Aí, viu? Tá vendo aí? Tá fazendo a coisa Só uma errada. curiosidade. Tá fazendo a coisa Foi bom errada, tirar a sempre dúvida, dá né? certo, Porque o né? pessoal faz isso. O pessoal fala assim, putz, tem uma bolha. Não fura com a agulha que vai dar tétano. Espera que eu vou pegar lá no pé de limão, lá vou pegar o espinho e vou furar pra você. Você tem muitas receitas aí que é mito, Dá cara. até medo. Em vez de você melhorar, você piora. Porque tem alguns também que quando enfia o step na mão, pra ela não fura. Pega a agulha não, pega outra coisa e fura aí, ou senão você tem que passar álcool, senão vai infeccionar isso aí. A bolha, ela é uma lesão provocada por diversos motivos, né? Pode ser uma infecção, pode ser uma queimadura, pode ser um atrito, né? Como quando o pessoal vai fazer caminhada e faz bolha. Mas ela é uma lesão. Só que ela é uma lesão fechada. Ela é uma lesão, porém fechada. Ela é uma bolha, né? É uma bolha. Mesmo. É uma bolha mesmo. E aí, quando é que eu vou estourar ou não estourar? Dependendo do que tem dentro dessa bolha. Se eu estou vendo um líquido amarelado, claro, transparente, eu não estouro ela. Porque ela está servindo de curativo ali, ela está protegendo aquela pele que foi agredida. Então, deixa ela lá, protege, não aperta, não pressiona, não rompe. A curiosidade de falar, vou Exatamente estourar. O que o pessoal não faz. Exatamente o que o pessoal não faz. Aí, ao longo dos dias, aquele líquido, o meu corpo vai absorver de novo aquele líquido, a bolha vai abaixar, tudo certo. Agora, vamos pensar que
é uma bolha que tem sangue dentro. É uma bolha com sangue. Aí eu preciso romper. Porque o sangue, ele tem muita proteína, ele tem muita propriedade, que se ele ficar parado ali no local, sem a circulação, ele pode me causar uma infecção. Então, se é uma bolha com sangue, eu devo romper. E aí, higienizar o local. Aí, ó. Se é uma então. bolha que tem líquido transparente ou amareladinho claro, eu não vou romper. Porque a partir do momento que eu rompi, eu causei uma lesão, eu abri. Aí eu abri, E daí dói já mesmo, tem né? porta de entrada, já pode entrar bactéria, e aquela bolha que era, às vezes, de um calçado apertado, virou uma lesão de semanas ou meses para fechar. Nossa, tem várias coisas aí que a gente... Eu tirei várias dúvidas aqui. Que bom, que Eu fazia bom. várias coisas erradas, né? Não só você, eu também, né? Nada como uma profissional para te orientar corretamente e você poder ter aí a solução mais rápido dos seus problemas, né? Agora, quando você não consegue ter solução, vai lá, procura um profissional que ela com certeza aí vai te ajudar a acabar com esses problemas. E agora sim, aquela pergunta, o que nós não perguntamos à Juliana, que a Juliana gostaria de falar, mas ela não falou porque ninguém perguntou? Eu acredito que não, que vocês perguntaram assim tudo, eu fiquei bem à vontade, que eu estava um pouco nervosa no começo. Mas eu acredito que foi bem esclarecido, né? Assim, algumas coisas, principais dúvidas, as coisas mais comuns que acontecem. É muito bem esclarecido. Muito bem mesmo. Muitos mitos aí foram desfeitos, E eu tá? estou à disposição de vocês também. E realmente aí eu acho que quem viu, quem escutou, vai aí absorver muita coisa aí, vai se Vai livrar mudar a rotina, né? vai se livrar aí de muita coisa que é fácil de se livrar, mas devido aí a estar fazendo o tempo todo a coisa errada, não conseguia. Muitas vezes nem sabe o que está fazendo. Exatamente. A Juliana, a gente agradece muito a sua presença aqui. Obrigada. Esse sábado especial, né, Opa. mano? Sábado especial. Aprendeu aí. muito, né? Exatamente, que a gente levou aí uma Que parte de bom. conhecimento aí para um monte de gente aí. Sabe? E a Juliana, ela atende lá na Odonto São Miguel. Se você estiver precisando dos cuidados dela, é lá que você a encontra. Certo, Gil? Então pode procurar aí também nas redes sociais, né, Juliana? Isso mesmo. Israel, eu te agradeço muito, Evandro também. Opa. Muito obrigada pela Nós oportunidade. agradecemos. Eu gostei muito de vir aqui também, eu conheci a rádio. Fiquei bem feliz. E eu estou à disposição de vocês, né? Pra quem tava nervoso, eu falei, só nem quer sair bem, eu falei. Tá igual aquela tava bem entrevistada, ó. nervosa. Aquela que veio, eu vou, mas eu não vou falar uma palavra. É. Ó, A gente teve que parar para. Dá pra você parar de falar, porque não dá mais, gente. Tiveram que cortar, né? Muito obrigada, viu? Eu que agradeço muito vocês Legal, mesmo. Juliana. Obrigado aí por tudo. Muito obrigado, agradecemos os patrocinadores, a Autoescola São Miguel, Lanches Catarinense, Pitbuaços e Xavier Supermercados. Agradecendo. Estamos aí Isso terça-feira, aí. é esse. Bom, a Juliana tem carta, né? Tem habilitação. Tenho. Ah, muito bem. Então, e agradecer, terça-feira estamos de volta, né? É Deus isso quiser. aí. Terça-feira, a partir das 20 horas, com mais um entrevistado. Porque eu não sei quem é, então... Dessa vez vamos trazer um entrevistado que faz curativo. Não, acho que eu já sei quem é. Curativo não. Que faz ferida, porque a Juliana faz Também. Tá certo? Gente, tchau pra vocês. Eu estou de volta segunda-feira às 11 horas aí com mais um informativo. Certo, meu amigo? Opa. Tchau, pra Juliana. vocês. Tchau, obrigado. Obrigada, gente. Pronto, gente.